Como chegamos aonde chegamos? Galera, evolutivamente falando, esquece um pouco a nossa época, porque a gente tem que entender, nós vamos ter que entender a célula e o que a célula, entre aspas, pensa, para nós poder fazer a intervenção com segurança. Como que a gente chegou desse jeito? A gente sempre teve 3 desafios na nossa história. Isso eu estou falando, tipo, mais de, 5, 10 milhões de anos atrás. Quais foram os desafios do meu... Como que o meu corpo se construiu? Para ser uma armadura. Uma armadura contra quem? Micróbios, desafios de patógenos, violência, porque o homem sempre se matou um ao outro, ou sempre foi matar algum bicho e foi pro soco com o leão, ia pro soco com o javali. Então a gente sempre teve guerra, a coisa bélica não é de agora. A gente sempre foi ruim nesse sentido, ou bicho difícil para fazer amizade, né? Para fazer uma guerra rapidão. E desnutrição, porque a gente sempre viveu em escassez, certo? Então, até alguém comentou num post meu esses dias não, ontem, 2 dias atrás. Ai, mas nossos ancestrais, a falácia do ancestral me dói assim, ó. Quando alguém começa a falar dos meus ancestrais, falou palho, cara, meu pâncreas ele torce e chora. A pessoa falou assim, ai, mas nossos ancestrais não tomavam suco de fruta. Ué, era uma questão de conveniência? Você acha que se tá um homem das cavernas andando lá, assim, ó, e ele encontra uma geladeira cheia de suco de laranja, suco de maçã, ele ia falar assim, isso é frutose, isso não... É conveniência, gente. A gente não consumia certas coisas porque não as tinha. Por quê? Porque a gente busca o conforto. A gente busca o conforto, porque isso é economia de energia, porque a gente sempre foi programado isso aqui, ó, lutar contra a desnutrição. Quanto mais eu economizar energia, melhor. E isso não é só na hora de não gastar energia, porque a gente pensa assim, ó, combater o gasto de energia. Cara, quem aqui tem cachorro em casa? Vocês não têm impressão que o cachorro de vocês passa mais tempo deitado do que de pé, do que de 4? Economia de energia. O cachorro, coitado, até um meme tem um meme assim, né? O cachorro passa o dia inteiro assim, ó. Aí quando ele tá muito louco, você fala, vá dormir. Poxa, mas eu só fiz isso. Então a gente sempre lutou com isso. O que a gente tem agora é doenças crônicas. E isso não é 100 anos, gente. Não é 100 anos que a gente tem essa epidemia de doença crônica. E não é nem doença crônica não transmissível. Que antes do meu doutorado eu falava doença crônica não transmissível. Aí eu descobri lá, pela minha professora, que tem doença crônica que é transmissível. Determinadas bactérias, determinados patógenos que te deixam mais propensos a doenças neuronais, as doenças metabólicas, são transmissíveis. Isso ocorre muito em países pobres, né? Então, olha só, a gente sempre, lembrem dessa linha do tempo, para vocês entenderem o que o corpo de vocês... A gente, 5 milhões de anos, não tinha Smart Fit. 5 milhões de anos não tinha empresinha de marmita. Isso aqui é agora. Isso aqui é século XVIII que a gente está tendo essas doenças crônicas. Porque houve a Revolução Industrial. E a gente começou a produzir as coisas em massa, a gente começou a comer fora de casa. Certo? Então o paciente de vocês está embutido nesse contexto. Ó, eu costumo dividir, eu não, né? Os autores que eu leio, que eu pesquiso, eles dividem a nutrição em 3 eras. Tá? E nós estamos entrando na 4ª era. Parece astrologia falando isso, né? Estamos entrando na era de Aquário. Não, mas assim, ó, historicamente, a nutrição que nós temos hoje, ela começa em 1827. Tá? 1827, William Prout, ele vai dividir os componentes alimentares em 3 principais. Os sacarinos, os oleosos e os albuminosos. Parece familiar para vocês? Lembra o quê? Como que a gente chama isso hoje? 1827. Olha, percebi que nos alimentos existem moléculas que nós vamos chamar de albuminosos, sacarinos e oleosos. Aí vem o von Liebig e diz o seguinte, em 1840, olha, tem coisa pra caramba mesmo, mas o mais importante são os nitrogenados. 1840.
Você conhece alguém que supervaloriza a proteína? Talvez seja a reencarnação dele. Vocês acreditam em reencarnação? Mas esse cara, que era tipo o Lair Ribeiro da época, e já vou dizer por quê, já vou me justificar, ele dizia assim, olha, essas sacarinas, esses oleosos, imagina, a gente não tinha descoberto ômega 6, vocês entendem? É outra época. Ômega 3, não. Ele só chega e fala assim, olha, o único, e ele tem um livro clássico disso, o único nutriente essencial mesmo é o nitrogenado. Aí o que ele faz? Lança no mercado um óleo, um extrato rico em proteína. Não é bobo, né? Por isso que eu falei, Lair Ribeiro. Ele primeiro cria a demanda, aí ele entrega a solução. Aí a gente vai para 1880, descobrimos as calorias. Olha só, gente, como é recente. 1880, as calorias existem. Cara, e descobrem-se em diferentes partes do mundo. Suécia, Alemanha. Vira o século, em 1910, nós temos a descoberta da vitamina B1, ou fator hidrossolúvel B. Então as vitaminas foram descobertas ali em 1910 a 1930. A gente teve primeiro as vitaminas hidrossolúveis, depois as lipossolúveis, certo? Então a gente ficou estupefato, meu Deus do céu, olha que coisa. Então, olha como a gente vai evoluindo a mentalidade. Primeiro era só os oleosos, sacarinos e os nitrogenados. Depois, não, peraí, tem umas aminas vitais aí. Aminas vitais? Vamos chamar de vitamina? Vamos chamar de vitamina. Aí, a gente vai ter, olha, essa frase aqui me deixa louco da vida. A Lulu Peters vai fazer o primeiro livro da história focado nas calorias, em 1918. E ela vai dizer, de agora em diante, você irá comer calorias de comidas. Em vez de dizer uma fatia de pão ou um pedaço de torta, você dirá 100 calorias de pão, 300 calorias de torta. Já imaginou que bizarrice se nós tivéssemos ficado ali? Imagine você chega lá na tua avó, assim, faz tempo que você não vê a tua avó. A tua avó prepara um bolinho de fubá com amor. Aí você senta assim, vó, me alcança 300 calorias de bolo de fubá. Né? Nada a ver com nutrição isso, né? Imagine você chegando assim, você vai receber teu marido, tua esposa. Amor, fique aí que hoje eu vou fazer, 200 calorias de panqueca para você. Pelo amor de Deus. Então veja, e por que é bom a gente ver isso? Porque as eras passam, gente, a gente precisa passar. E tem gente ainda falando que o que importa é contar caloria. Eu estou mostrando isso para depois a gente fazer o link. Opa, que era que eu estou preso? Aonde que eu estou preso? Tipo Dark. Então a gente tem em 1943 os primeiros guidelines de como um ser humano deve se alimentar. Que são os famosos, né, o Basic 7, né? Sai nos Estados Unidos os 7 grupos alimentares. A gente tem ali pelo ano de 1950, 1960, a era da vitamania. Uma era que a gente se preocupa demais com as vitaminas e que a gente volta às vezes para essa era ainda hoje, né? Não tem gente pregando altas doses de vitamina D? Não tem gente falando que vitamina D faz milagre quando é em altas doses? Essa pessoa está lá presa, tem que tirar ela de lá. Que a nutrição já evoluiu. E é isso que é importante a gente perceber, a evolução da nutrição. Porque, imagine-se lá no que suco. Ai, tem vitamina C, vou comprar só porque tem vitamina C. Aí, hoje em dia, até é proibido esse tipo de propaganda, né? Os soldados são assim porque eles tomam vitamina C. Aí aqui, imagine, você... benefícios de consumir ovo maltine, as vitaminas que eles põem. Imagine isso para uma criança. Olha que essa propaganda da década de 60, que bizarro, gente. As pessoas numa mesa conversando e cada um com seu potinho de multivitamínico. Como se fosse uma cerveja que cada um tem ali. Ai, que legal, agora dá licença. Cara, se uma pessoa está falando comigo, está no jantar, e pega e abre uma cápsula de vitamina, dá licença, está na hora da minha vitamina C. Preguiça dessa pessoa, hein? Eu não quero mais sair com essa pessoa. E essa aqui então, essa aqui é da Domino Sugar, 1950. Isso aqui hoje é proibido, tá? Mas olha como é que era o nível de propaganda. 3 colheres de Domino Sugar ter menos calorias que uma maçã. Aí tem até a conversinha, né? Eu adoro açúcar, mas eu estou controlando o meu peso. Aí ela fala, claro, mas você tinha que saber que 3 colheres de açúcar tem menos calorias que a sua maçã. Olha o papo.
Olha o reducionismo que é isso daí. Cara, eu prefiro comer 2.000 calorias de maçã do que 500 calorias de açúcar. Porque a gente já passou dessa parte da caloria. Entendeu? A gente já passou. Se alguém, eu vi um post me mandaram e a galera é terrível, porque você começa a fazer determinados posts e a galera se identifica e eles acham que você tem estômago para tudo e começam a te mandar umas tranqueiras. Ó, professor, vê isso. Aí às vezes eu falo, ó, não vou nem reagir, não vou nem comentar. Nutricionista postou 2 punhados de oleaginosas versus um Big Mac. Tem as mesmas calorias. Agora, eu queria chegar para essa nutricionista e falar assim, ó, Nutri, você já atendeu um paciente que chegou no teu consultório, obeso, e que não foi por ultraprocessado, Big Mac, fast food, ele chegou no teu consultório e falou assim, ai, tô obeso. Aí você fala, por quê? Castanha do Pará. É muita castanha do Pará. Meu Deus do céu, desde que eu nasci. Não posso ver uma castanha do Pará. Eu nunca vi essa pessoa. Ah, por que você está com 20 quilos a mais? Amêndoa. Não, meu Deus, sou a louca da amêndoa. Não tem, gente. Agora, conhecer pessoas cuja base da dieta é ultraprocessado, ó, é o que mais tem. Vai um dia numa praça de alimentação, num shopping center, ele faz um estudo social e fica só vendo. Fica só vendo. Você fica olhando, você olha aquelas pessoas comer, você tem que disfarçar, né? Senão você é psicopata. Você olha aquelas pessoas comer e começa a imaginar assim, ó. Nossa, essa aí vai baixar 2 dedos de muco no intestino. Olha, tá baixando o muco daquela ali, ó. Tá fazendo fresta nos enterócitos. Então, não é um problema comer Burger King. O problema é você ter um padrão alimentar à base de Burger King. Aí, claro, né? Só para quem não sabe, todas essas propagandas que a gente viu foi a migração da indústria do tabaco para a indústria alimentícia. Quem que vocês acham que é a dona da Mondelez hoje? A mesma dona do Marlboro, né? Então eles pegam, olha só, gente, primeiro, né, a propaganda, né? Quando tentada a exagerar na comida, fume um cigarro. Imaginou que legal? Você está lendo assim, você está seguindo a tua dieta. Cara, puta que pariu, eu precisava de uma sugestão, uma receita fit, aí você folheia assim, fume um cigarro. Nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Eu vou fumar. Ó, eu fumo Lucky ao invés de comer doce. Hoje é proibido. Mas o que é bom a gente ver? Que, cara, tudo que a gente está passando hoje também, um dia a gente vai evoluir, se Deus quiser, e vai olhar e falar assim, nossa, cara, lembra que nós tínhamos medo de leite? Lembra que nós tínhamos medo de suco? É isso? Então veja, essa era, a primeira era quantificadora, ela cede espaço para a era do bom versus ruim, que começa em 1957. Então vai chegar um momento que a escassez acaba, pessoal, e começa a gente ter abundância, certo? Como eu falei para vocês, a gente teve a Revolução Industrial, aí a gente tem ali na década de 50 bastante alimento ultraprocessado sendo produzido, a gente tem sucrilhos Kellogg's, porque em 1950 as mulheres começam a se empoderar mais, elas querem sair de casa trabalhar, isso é um fenômeno social. Aí o que acontece? Ela precisa sair de casa e alguém precisa dar de comer às crianças. Aí a indústria alimentícia pega essa mulher no colo e fala assim, não se sinta culpada. Dê essa caixa aqui, ó, de cereais, que é completo, tem todas as vitaminas. Aí a mulher sai e a criança faz um balde. Ah, você não consegue fazer comida para o teu filho? Tem Cup Noodles. Dá esse miojo aqui, esse troço, deixa que ele come. Ah, a janta tem Hot Pocket, dura 400 dias aquilo lá. Olha a validade de um Hot Pocket, 400 dias. O que dura 400 dias na natureza? E é assim que começa a gente estabelecer um padrão fast food. Padrão rápido. Então, nesse meio tempo, as pessoas perdem o contato com o alimento. Porque desde que a gente descobriu não, né? Desde que a gente dominou o fogo, a gente não come só por comer, a gente come por questões comportamentais. Imagine a seguinte situação. Elas duas vêm na minha casa, eu tenho um bolo de chocolate feito, e ela tá falando umas coisas legais na rede social de nutrição e ela não. Ela tá falando muita asneira.
Aí ela chega na minha casa, as duas chegam, oi professor, a gente veio aqui conversar com você, e não sei o quê. E eu falo, fulana, ó, aqui tem um bolinho de chocolate, ó, maravilhoso. Para você eu dou um copinho de água. Eu não me comuniquei com elas através da comida, eu não disse eu gosto mais de você do que dela. Cara, é um exemplo bizarro, mas é para a gente ilustrar o quanto a comida, a gente não come nutriente. A gente nunca comeu nutriente. A pessoa que come nutriente, ela é chata. A pessoa que só come por nutriente, ela é chata. Seria a mesma pessoa que só faz sexo para reproduzir. Você tem que pensar que a comida às vezes acolhe, a comida passa uma mensagem, a comida traz lembrança. Então, a partir desse momento, da era do bom versus ruim, a gente começa a exagerar nessa pegada. Isso é bom ou isso é ruim? Aquela pergunta clássica. Nutri, pão é bom ou é ruim? Aí o Nutri ainda tem que pensar. Não. Estamos em outra época. Então ali nós vamos ter o grupo, aqui a nutrição começa a se dividir. Porque aqui a nutrição começa a dizer assim, ó, viu, chega com nós aqui que o vilão é o carboidrato, tá? Vem com nós. Mas vai ter uma outra galerinha que fala, ixi, estão falando merda, tá? O vilão é gordura. Aí divide. A gente tem, em 1957, o Ansel Keys, fazendo o famoso estudo dos 7 países, ele vai analisar o consumo de gordura monoinsaturada e vai fazer uma correlação de que os países com maior longevidade cardiovascular têm maior consumo de ômega 9. E aí, que é um estudo legal que ele faz, mas aí tudo vai para, o ser humano é bom nisso, por exagero. Então a gente começa a dizer assim, ó, o importante é o ômega 9. Entende? É que nem aquela comparação, assim, ó, aquela correlação que muitos fazem, que é para ilustrar, é bizarra, mas é legal. Então, assim, pessoas que tomam muito café têm câncer de pulmão. E é real isso. Pessoas que tomam muito café têm café dá câncer de pulmão? Não. Mas as pessoas que tomam muito café são fumantes. Entende? Então, assim, correlações são perigosas. Hoje a gente sabe que não é só o ômega 9 dessas nações que ajudou. Mas nesse período da década de 50 começa a dividir a coisa. Pensa em 1981, ou seja, agora, gente, agora há pouco, foi descoberto o índice glicêmico. É agora. Então, a gente ainda está digerindo o que aconteceu. Sabe, a gente acabou de tomar um monte de porrada. A gente que eu falo, a ciência da nutrição, é diferente da educação física, que é um pouco mais velha. A medicina é um pouco mais velha. Bem mais velha. A arquitetura, extremamente mais velha.